Olá, sou Gabriel Guimarães, professor de Ciências do curso preparatório para Enseja, Ensino Fundamental, e estou aqui para te ajudar. Na aula de hoje, nós vamos ver o que é imunização ativa, qual a diferença da imunização ativa para a passiva, o que é a vacinação, qual a importância dela, quais são as doenças relacionadas aos vírus e às bactérias, o que é resistência bacteriana através dos antibióticos e quais são os problemas da automedicação. Faremos 13 questões de anos anteriores do Enseja, tá ok? Essa é uma prova de 2020, prova de ciências naturais, tem 30 questões com letras A a D. E o que cai nessas questões? Vamos ver juntos. Em 1798, o inglês Edward Jenner publicou em seu livro os resultados de seus experimentos, demonstrando que inocular o líquido do pus das feridas da varíola bovina, doença muito branda em seres humanos, em uma pessoa normal e sadia, protegia essa palavra-chave, protegia essa pessoa contra a varíola. Trata-se de um método eficaz que foi concebido para prevenir uma doença infecciosa. Prevenir, pessoal. Prevenir, vocês têm que associar com vacinação, ok? Prevenir, vacinação. Então a resposta aqui será vacina. A qual descoberta importante o cientista chegou com seus experimentos? Vacina. Edward Jenner é considerado o pai da imunologia, porque ele praticamente inventou a vacina, tá ok? E vacina tem então a ver com prevenção, tá ok? Precisa gravar isso. Vamos ver por que não é soro, por que não é anestesia, por que não é antibiótico. Antibiótico. Antibiótico, gostaria que se associasse com tratamento para bactérias. Mas a diferença aqui é que aqui é para tratamento. O antibiótico é um tratamento. Já a vacina é para prevenção, ok? Que é o que a questão gostaria de saber aqui. A anestesia é utilizada em cirurgias, é para diminuir ou acabar completamente com a dor. Já o soro, ele é diferente da vacina, porque a vacina é imunização ativa e o soro é imunização passiva, de forma clássica, tá, pessoal? A gente vai entender isso daqui agora. Qual a diferença entre vacina e soro? Vai ficar muito claro para vocês. O que é imunizar? Imunizar é tornar imune ou resistente a uma determinada doença infecciosa. Existe a imunização ativa e a imunização passiva. Principal exemplo da imunização ativa, vacinação. Principal exemplo da imunização passiva, o soro. A imunização ativa, a ideia é que o próprio organismo vai produzir os anticorpos. Já a imunização passiva, os anticorpos estão prontos para utilização de forma imediata. Por isso que o soro possui proteção imediata, no entanto, imunidade temporária. Já a vacinação, a proteção não é conferida imediatamente, porque força o organismo a produzir os próprios anticorpos. No entanto, tem memória imunológica, ou seja, a proteção é prolongada. Vamos entender isso aqui melhor, para ficar mais claro ainda a diferença entre vacina e soro. A vacina é para prevenção, ela previne. Já o soro é para cura ou tratamento, tá, pessoal? Fica até melhor. Tratamento. Ok? Vacina contém antígeno. Soro contém anticorpo, tá? O que é antígeno? Antígeno é uma parte, é um pedaço daquele agente etiológico. Por exemplo, no caso da vacina para a Covid-19, o vírus causador da Covid-19, o SARS-CoV-2, ele possui uma proteína chamada spike, proteína S. Essa proteína S é um antígeno. Ela é um antígeno que pode e foi utilizado para a vacina, tá ok? Então, o antígeno é um pedaço do vírus, por exemplo. Já o soro contém os anticorpos prontos para uso de forma imediata, tá ok? Vacina, imunização ativa, soro, imunização passiva. Agora vamos ver uma questão clássica que já caiu muito e pode cair para você de novo. Duas crianças foram levadas a um posto de saúde, uma delas para se prevenir contra a poliomielite. Poliomielite é um vírus, tá? A outra para atendimento em virtude de uma picada de serpente peçonhenta. Indica o que deve ser aplicado em cada criança, respectivamente. Primeiro, prevenir só pode ser vacina, porque a vacina previne, ó, vacina prevenção. Ok, então a resposta só pode ser vacina. Aqui a resposta é a letra A, e a gente vai chegar lá já já.
Vacina contém antígenos. Nós já vimos, vacina contém antígeno. Soro contém anticorpos. Soro contém anticorpos. Tá ok? Aqui falou que soro contém antígeno. Não, soro contém anticorpos. Vacina contém anticorpos? Não, vacina contém antígenos. Soro contém antígeno? Não, soro contém anticorpos. Vacina contém anticorpos? Não, vacina contém os antígenos. Soro porque contém anticorpos? Ok. Vacina porque contém antígenos. Aqui está explicando correto. Vacina contém antígeno e soro contém anticorpos. No entanto, para prevenção é vacina. Então aqui está trocado, está ao inverso. Deveria começar com vacina porque contém antígenos e soro porque contém anticorpos. Perfeito. Acho que ficou claro. Agora, uma outra questão de 2018. A campanha de vacinação contra o HPV, vacinação HPV, é uma ação de saúde pública eficaz contra os tipos de vírus mais comuns causadores de lesões que podem originar o câncer de colo de útero. A transmissão do vírus se dá pelo contato sexual e o público-alvo inicial da campanha eram meninas que não haviam iniciado a vida sexual. Qual é o benefício dessa ação de saúde pública para as meninas? Vamos começar por baixo. Fazer com que desenvolvam anticorpos antes do contato com o vírus. Essa é a resposta correta. Não é isso que a vacina faz? A vacinação ela faz com que o próprio organismo desenvolva os anticorpos antes, ou seja, previne, né, antes do contato com o vírus. Por que não são as demais? Impedir que as lesões causadas pelo vírus originem o câncer? Não. Aqui, a questão tentou te enganar falando do câncer de colo de útero, né? Tentando fazer uma analogia aqui. Nós temos que entender da seguinte forma. O HPV é um vírus que tem vacina e esse vírus pode levar ao câncer de colo de útero. E as meninas são as principais afetadas, por isso é o principal público-alvo da campanha. Tá ok? E o contato sexual é a principal forma de transmissão desse vírus. Portanto, impedir que as lesões causadas pelo vírus originem o câncer. Não. A gente está falando aqui de prevenção. Elas nem haviam iniciado a vida sexual. Tá ok? Prevenção, a gente lembra de vacina que faz com que desenvolvam anticorpos antes do contato com o vírus. Destruir os vírus que já estejam? Não, é antes. Evitar que elas entrem em contato? Não vai evitar. Tá? A camisinha evitaria que elas entrem em contato com o vírus, por exemplo. Mas aqui a questão até disse que não havia iniciado a vida sexual. Perfeito. Outra questão, 2019. Os casos de poliomielite, é um vírus popularmente conhecido como paralisia infantil, diminuíram no Brasil no final dos anos 1980. Isso ocorreu por causa da vacinação, pessoal. Vacinação. Tratamento, não. Com antibióticos, não. Antibióticos associa a bactéria, vírus, e a poliomielite é um vírus. Combate ao tabagismo, nada a ver, pessoal. Controle do mosquito vetor, não. Mosquito vetor tem que lembrar de dengue, malária e febre amarela, tá? Esses três são muito importantes, são 3 vírus. Na verdade, dengue é um vírus, febre amarela também é um vírus, malária não, malária é um protozoário. Mas as 3 doenças, tá, são transmitidas através de mosquitos vetores. Então, nesse caso aqui, está falando da poliomielite, não é um caso de mosquito vetor. 2017, sarampo. Sarampo é um vírus transmitido por tosse, espirros, infecta pessoas pelas vias aéreas. Ok, e pode levar à morte também. A medida necessária para evitar, de novo, pessoal, evitar. Aqui a gente pensa em vacina, aqui a gente pensa em afastar as pessoas infectadas, as pessoas doentes das pessoas sadias. É isso que a gente tem que pensar, é evitar, não é tratamento. Então vamos começar de baixo para cima. Dar antibiótico, que é tratamento. Tratamento. E sarampo é um vírus. Ferver os utensílios não vai mudar nada, tem nada a ver. Evitar o contato do doente com outras pessoas. É isso. Evitar. Evitar, certo? Evitar o contato do doente com outras pessoas. Assim vai evitar que a doença se espalhe. É isso. Aplicar a vacina no doente logo nos primeiros dias. Nos primeiros sintomas, desculpa. Não, pessoal, não é aplicar a vacina logo nos primeiros sintomas. A vacina é aplicada para prevenção, antes dos sintomas, antes do contato com o vírus, tá ok?
Por isso que não é vacina aqui. Vacina para prevenção. Se falasse aplicar a vacina para prevenção, ok. Agora, aplicar a vacina no doente logo nos primeiros sintomas, não. Não é isso, não. Aqui, no caso, é evitar o contato do doente com outras pessoas. Perfeito? Considere o resultado do exame de fezes parasitológico de uma pessoa. Protozoários, negativo. Eumintos, positivo. O que é eumintos, pessoal? Eumintos são vermes. São os plateumintos e os nemateumintos. Eumintos, de forma geral, são vermes. Ou seja, para curar as possíveis doenças associadas ao resultado do exame, ou seja, eumintos, vermes, essa pessoa deverá tomar um vermicida. Tá? Sida é um sufixo de matar, matar vermes. Bactericida, matar bactérias, tá ok? Não é vacina, tem nada a ver aqui com vacina. Antibiótico não, antibiótico pensa em bactéria, aqui a gente está falando de vermes. Soro caseiro também não. Tá? Esse é um artigo publicado no ano passado por uma revista científica muito importante que vai tratar da contribuição da vacinação para melhorar a sobrevivência e saúde. E diz que desde 1974 a vacinação já evitou 154 milhões de mortes, incluindo 146 milhões entre crianças mais jovens do que 5 anos. Pessoal, só para mostrar para vocês que a importância enorme da vacinação salva milhões de vidas, literalmente, tá? Aqui mostrando de forma descritiva as vacinas, tétano, sarampo, pertussis, tá? Aqui mostrando que, destacando que a vacina, ela salva milhões de vidas de forma literal. E é importante saber quais são as principais doenças relacionadas aos vírus. De forma geral, nós temos a vacinação aqui como uma forma de prevenção. Lembra que vacinação é para prevenção. Então, vacinação para raiva, poliomielite, gripe, sarampo, para febre amarela também, tá? Catapora, cachumba. AIDS, não. AIDS é causada pelo vírus HIV, relações sexuais, é a forma de transmissão, transfusões de sangue, uso de objetos contaminados. E a camisinha é a principal forma de prevenção, tá ok? A gente vai ver que também cai muito isso daqui. E a dengue é muito importante, também cai muito nas questões. É importante saber que é um vírus, tá? Um vírus. O vírus dengue tem 4 sorotipos, você não precisa saber disso. Mas a transmissão da dengue é pela picada da fêmea do mosquito Aedes aegypti. Então aqui sim é um mosquito vetor. E a principal forma então é controlar os mosquitos transmissores, os mosquitos vetores. Vamos ver de que forma isso cai. É uma questão de 2018. A dengue, acabamos de ver. Continua sendo motivo de preocupação para o povo brasileiro, mas ainda é possível identificar um grande número de casos em todo o território nacional. O agente causador desse mal, um parasita intracelular obrigatório, é formado por estruturas como capsídeo, membrana e envelope, além do RNA genômico. Sendo assim, é possível dizer que essa doença é causada por, pessoal, vírus. Acabamos de ver que dengue é um vírus, tá? É um vírus. Vírus dengue. Parasita intracelular obrigatório, todos os vírus são parasitas intracelulares obrigatórios. Tá? É uma forma aqui também da questão de dizer que isso daqui é um vírus. Capsídeo também é uma estrutura proteica presente nos vírus. Membrana, envelope também. Nem todos os vírus têm envelope, mas no caso do vírus dengue tem envelope e o RNA genômico é o material genético. Vamos seguir. Assim como os vírus, também é importante saber quais são as principais doenças relacionadas às bactérias. Tá? A cólera, causada pelo víbrio cólera, a forma de se pegar de transmissão é ingerindo água ou alimentos contaminados, e a forma de se evitar é lavando esses alimentos, bebendo água servida, e principalmente saneamento básico também cai muito em questões. A camisinha é muito importante para as DSTs, tá? DST, como gonorreia e sífilis, um destaque aqui para sífilis, que cai muito sífilis, tá? Tétano já tem vacina, tá ok? Principalmente a forma de transmissão é contaminação de ferimentos. E a coqueluche, meningite, pneumonia e tuberculose é por aspiração de gotículas, por tosse, espirro. E a principal forma, então, é evitando o contato dos doentes, evitando o contato com os doentes, e já tem vacina também para elas. Uma questão de 2018. Sífilis, cai muito. Aumenta em 13 de 14 estados com dados disponíveis sobre a doença. A sífilis, doença bacteriana,
DST, né, uma doença sexualmente transmissível, que, se não tratada, pode comprometer o sistema nervoso central e cardiovascular, além de órgãos como olhos, pele e ossos. A transmissão da sífilis é evitada com... Como que se evita a sífilis? Camisinha, tá, pessoal? Camisinha, a gente acabou de ver. Vacinação não, uso de antibiótico também não, diagnóstico precoce também não. Não vai evitar a transmissão da doença. O uso de antibiótico é para o tratamento. Depois que a pessoa já tem sífilis, ela tem sim que entrar com antibiótico. Mas aqui é para evitar, prevenir, evitar. Tá? A gente pensaria em vacinação, mas não tem vacina para sífilis, tá, pessoal? Então, de forma geral, por ser uma DST, a gente tem que pensar de cara na camisinha, tá ok? Ou no preservativo, que é um sinônimo aqui da camisinha. A gente vai ver isso aqui cai muito. A gravidez na puberdade gravidez. É considerado um problema de saúde pública, tanto no Brasil como em outros países. Os riscos de complicações para a gestante e para o bebê são grandes, além dos problemas emocionais que muitas vezes ocorrem. Por esses motivos, o uso de métodos anticoncepcionais é muito importante, mas além disso, há também doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs, tá ok? Para evitar, de novo a palavrinha evitar, ao mesmo tempo uma gravidez indesejada e a transmissão de doenças, um método eficiente é o uso de camisinha. Pessoal, a tabelinha não evita a transmissão de doença, o diafragma também não, vasectomia também não, só a camisinha, ok? Questão de 2019. A partir da puberdade, meninos e meninas tornam-se fisiologicamente capazes de gerar filhos. No entanto, existem diferentes métodos contraceptivos disponíveis que impedem, além da concepção, a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis ou transmitidas sexualmente. O método contraceptivo que impede, de novo, pessoal, aqui utiliza a palavra impede, mas utiliza muitas vezes a palavra evita, tá? São sinônimos. Camisinha, novamente. Diafragma não evita, não impede a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis, a pílula dia seguinte também não, e o DIU também não. Questão de 2017. As pílulas anticoncepcionais apresentam alta eficácia como método contraceptivo, pois inibem a ovulação ou aumentam a viscosidade do muco. Pessoal, texto falando, só para falar isso daqui, ó. Tal método, a pílula anticoncepcional, não impede o contato do pênis com a vagina durante as relações sexuais, não protegendo assim contra as DSTs. Ok, de novo a palavrinha. Para evitar ou para prevenir essas doenças, é recomendado o uso da pílula anticoncepcional, seja associado ao uso de preservativo. Tá? Aqui é um sinônimo de camisinha. Vocês podem ver que a questão se repete, o tempo inteiro repete. Diafragma não evita doenças sexualmente transmissíveis, feminicida nada a ver, e DIU também não. Questão de 2020. A automedicação. Pessoal, muito importante aqui, tá? A automedicação a gente tem que pensar logo nos antibióticos, tá ok? Pensa logo nos antibióticos. É uma das modalidades mais comuns do uso inadequado de medicamentos. Quais medicamentos? Antibióticos. Contudo, tal prática oferece diversos riscos à saúde. Um desses riscos está associado à proliferação no organismo da pessoa que se automedica de bactérias. Bactérias também pensa em antibióticos, tá ok? Bactérias resistentes, capazes de causar infecções de difícil tratamento. O risco mencionado especificamente é a utilização por conta própria de qual tipo de medicamento? Antibiótico. Né? Já colocamos aqui antibiótico é um antibiótico. Analgésico vai reduzir a dor, antitérmico vai regular a temperatura, anticoagulante tem nada a ver com coagulação aqui, tá ok? Só pode ser um antibiótico. Agora, é muito importante entender essa resistência aos antibióticos. Vamos entender isso daqui melhor? A resistência aos antibióticos é a capacidade das bactérias de resistir à sua destruição por um antibiótico. Ou seja, essas bactérias não morrem durante o tratamento com antibióticos e se multiplicam cada vez mais, gerando outras bactérias que também são resistentes, enquanto as bactérias sensíveis são eliminadas. Vamos entender isso daqui um pouquinho melhor. O organismo ele possui as bactérias suscetíveis ao medicamento, as bactérias suscetíveis ao tratamento, aos antibióticos, né? E possui uma, representada aqui em verde, um organismo resistente ao antibiótico. Após o uso dos antibióticos, essas bactérias aqui suscetíveis morrem e sobra apenas a bactéria resistente ao antibiótico. Essa bactéria resistente ao antibiótico
prolifera, pode ser capaz de gerar novas infecções. Isso é um problema de saúde pública. Por isso que tem que ter muito cuidado ao utilizar antibióticos. Vamos entender isso daqui a partir das questões que caíram no Enseja. Durante a primeira infância, período que vai até os 5 anos de idade, a criança está desenvolvendo seu sistema imunológico. E infecções virais são bastante comuns. Ok. Tratar essas infecções com antibióticos é um erro, porque esses medicamentos não são adequados para esses casos e podem ter efeitos colaterais nocivos. Dentre esses efeitos, podemos destacar vamos começar por baixo, perda da eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas. É exatamente isso. Perda de eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas. Diminuição do número de células de defesa do organismo, nada a ver, pessoal. Mutação dos vírus, nada a ver. Formação de cáries dentárias, nada a ver. É isso. Tá? Tratar as crianças na primeira infância com antibiótico de forma inadequada é um erro, porque esses medicamentos podem levar à perda de eficiência do antibiótico em futuras infecções bacterianas, que aí sim, esses antibióticos seriam de fato necessários. Outra questão de 2018, última questão. A Anvisa aprova nova norma para a venda de antibióticos no país. Por que será, pessoal? Por que será? Nem precisa ler o texto, tá? O objetivo dessa estratégia é diminuir os problemas decorrentes da automedicação. Tá? Não é conter a falsificação de drogas antibacterianas, controlar o estoque, padronizar o tratamento. Não é isso. É para diminuir, controlar os problemas decorrentes da automedicação. Tá ok? E da automedicação, principalmente dos antibióticos, porque pode levar o crescimento, proliferação de bactérias resistentes. Isso é um problema grave de saúde pública. Encerrando a nossa aula de hoje, vimos a diferença entre imunização ativa e passiva, as principais doenças relacionadas aos vírus e bactérias, o que é a resistência bacteriana, quais são os problemas da automedicação, e tivemos 13 questões resolvidas aqui. Portanto, é possível perceber que o conteúdo dessa aula é muito frequente nas provas do Enseja. Eu espero ter contribuído com esse conhecimento. Nos vemos na próxima aula. Um abraço.